Boa tarde. Vereadores, autoridades presentes, senhoras, senhores, boa tarde. Estamos aqui reunidos hoje, dia 18 de maio, dia do combate à exploração sexual da criança e do adolescente, neste evento idealizado pelo nobre vereador Elinho Sindicato, que foi o autor da Lei nº 3.256, Lei Municipal, que institui que a semana do dia 18 de maio seja a Semana Municipal do Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje debateremos e palestraremos sobre o triste, porém importante, tema. Dando início, convidamos para compor a mesa de trabalho, representando o idealizador do evento, o vereador Elinho Sindicato, convido o vereador Camus a assumir a mesa. Em nome do Legislativo Angrense, convidamos também para fazer parte da mesa de trabalhos a palestrante do dia, doutora Ana Carla Rodrigues Moura, delegada da DEAN, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Chamo também para acompanhá-la o senhor Hélio Pestana, o chefe da DEAN. Chamo também o senhor Marcos Henrique, representando o 39º Grupo de Escoteiros do Mar, Peniel. Representando o Conselho Tutelar, chamo a senhora Maria do Parto Barros, o senhor Argentino Augusto e a senhora Suzana Leone, conselheiros tutelares. Representando a Associação Pestalozzi de Angra dos Reis, a senhora Bárbara Regina, assistente social. Convido também para compor a nossa mesa a doutora Célia Cristina Morim Silva Jordão, secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania da Prefeitura de Angra dos Reis. Agradeço também a presença dos representantes de cada órgão. A senhora Silvana Carreira, que representa o secretário Jairo, da Defesa Civil. A senhora Maraci Alvo Rodrigues, psicóloga da Pestalozzi. A senhora Alana Calado, coordenadora da Assistência de Apoio à Família, representando a secretária Estela Salomão, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Angra dos Reis. A senhora Sara de Andrade, também psicóloga da Pestalozzi, e a senhora Mariana Amorim, também psicóloga da Pestalozzi. Agradecemos e enaltecemos a presença de todas as autoridades, bem como de todas as pessoas que nos honram com sua companhia neste evento. Passo agora a palavra para o vereador Camus, que conduzirá o evento. Boa tarde a todos. Felizmente, por força maior, o nosso idealizador desse evento não pôde estar presente, mas fui honrado aí com esse convite, com certeza aceitei, espero conduzir aí dentro dessa pauta que venha somar mais com essas dificuldades. Boa tarde a todos. Venho, através desse evento, destacar esta data, que é um marco nacional, especialmente na vida das famílias que foram atingidas diretamente ou indiretamente pelo tipo de violência que vem tratar aqui nesta tarde. Dia 18 de maio é a data em que Aracile Cabreira Crespo, de 8 anos de idade, desapareceu da escola onde estudava para nunca mais ser vista com vida. Estou aqui relatando a história aonde veio. Aracide foi espancada, estrupada e morta. Seu corpo, o rosto, principalmente, foi desfigurado com ácido.
6 dias depois do massacre, foi encontrada num terreno baldio próximo ao centro da cidade de Vitória, Espírito Santo. E seus agressores, jovens de classe alta da cidade, nunca foram punidos. Seu martírio significou tanto que a data ficou instituída como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexuais de Crianças e Adultos. O caso Araceli, como ficou conhecido, ocorreu há quase 40 anos, mas, infelizmente, as situações absurdas como essa ainda se repetem. Em maio de 2014, o vereador Elinho, do sindicato, criou a lei número 3.256, lei municipal, que institui a Semana Nacional do Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje debatemos sobre esse triste assunto, mas que precisa ser dito, conversando e informando, principalmente, as possíveis vítimas e famílias destas, que, caso como este, fiquem cada vez mais escassos. Passo agora a palavra à cerimonialista para que apresente a nossa palestra do dia, para que esta nos presentie com a grande palestra e esclarecimento sobre o assunto. Obrigado. Ana Carla Rodrigues Moura, formada em Direito pela Universidade Cândido Mendes no ano de 2006, ingressou através de concurso público na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no cargo de oficial de cartório. Em 2012, após um novo e concorrido concurso, formou-se delegada de polícia, atuando em diversas delegacias da capital e Baixada Fluminense. Hoje, para nossa honra, Ana Carla é lotada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no município de Angra dos Reis. E agora, eu convido a nossa delegada a fazer uso da tribuna com a sua palestra. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e a todos presentes. Vou ser breve. Aqui, esse tema é um tema que deve ser tratado com muita atenção. Ele ocorre com bastante frequência. Aqui em Angra dos Reis, só esse ano de 2017, nós já registramos 6 casos de estupro de vulnerável aqui na DEAN. Do total de 231 registros esse ano aqui na delegacia. A nossa equipe está aqui desde 6 de fevereiro desse ano. Nós estamos combatendo, além da violência contra a mulher, principalmente com foco nesse crime de violência sexual contra criança e adolescente. Nós já tivemos êxito em prender 4 estupradores, né? E 28 cumprimentos de mandados de prisão de presos de uma forma geral, aqui em Angra dos Reis, que dão aproximadamente uns 7 presos por mês. Né? Dos 231 registros, estamos tentando desempenhar um trabalho, né, uma resposta para a população, principalmente contra esse tipo de agressor. Né? O pedófilo deve ser visto como uma doença, um transtorno da sexualidade. Ele tem preferência por crianças e adolescentes. Eles não têm estereótipos. Você olha para um pedófilo, é uma pessoa normal. Muitas vezes ele é amigo da família, né? E a maioria dos abusos, eles ocorrem em ambientes que você deixa os seus filhos irem com segurança,
né, e estão com as pessoas que geralmente a família confia. A maioria dos casos de abuso são de pessoas da família, infelizmente. Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente os pais, a sociedade de uma forma geral, né, devemos ter os olhos bem atentos para esse tipo de crime. Os professores, os profissionais, eventos como esse, né, para ilustrar a população da importância do combate a esse tipo de delito. Os pais devem ficar atentos, principalmente com os filhos com computadores, de ficar navegando altas horas na madrugada, principalmente nos horários que os pais estão dormindo, né? Tem que prestar atenção também, dialogar com o filho sobre a sexualidade de uma forma adequada, porque tem relatos, né, de crianças que são abusadas e nem têm consciência do que é um abuso, então nem sabe que aquilo ali é um mal, que está causando um mal a ela e não sabem expressar isso. Muitas vezes não conseguem. A falta do diálogo com os pais auxilia, né, dificulta, né, o combate, né, a esse crime. A demora em procurar ajuda policial, quando procuram, já tem muito tempo, as provas periciais perecem, não tem mais. Né? Esse é um crime que geralmente não tem testemunha, então é complicado até para que eles não fiquem impunes, né? Então, a atenção dos pais é muito importante, né? Observar também lesões, hematomas, né, nas regiões, né, genitais, prestar atenção. Se o filho está muito retraído, né, está com muita timidez, ou então se ele apresenta um comportamento avançado, né, sem pudor para a idade, também são relatos de psicólogos, né, que ajudam também a identificação desse tipo de delito. Aqui na DEAN, nós tínhamos assistentes sociais no atendimento a esse tipo de crime, que era muito importante, só que com essa crise, né, do Estado do Rio, do Estado de uma forma geral, nós não temos mais, nos foi cortado, é uma pena. E nós contamos com o apoio da Marina, do CRESEM, né? Ajuda bastante a delegacia, ela prepara os laudos psicossociais, porque é muito importante, a entrevista com o psicólogo, né, é muito importante, apesar de eu possuir um efetivo de mulheres, assim, né, eu coloco sempre mulheres para tentar investigar esse tipo de crime, né, para ter uma afinidade um pouco maior com a criança, mas um psicólogo é um profissional muito importante que realmente a gente tem essa carência. Mas nós estamos procurando dar o foco total a esse tipo de crime. Estamos no combate aí a essa criminalidade aqui em Angra. Pretendemos continuar desempenhando esse trabalho aí ao longo desse ano. E a DEAN está de portas abertas, a gente é acessível. Esse seu Hélio é o chefe aqui da delegacia da DEAN, que eu nomeei chefe dos policiais aqui. Qualquer coisa podem entrar em contato com ele, nós somos bastante acessíveis. E esse Disque 100 também é um disque importante, né, para qualquer pessoa da população que não queira se identificar e queira denunciar esse tipo de abuso. Isso, obrigada. Agradecer a doutora Ana Carla, delegada da DEAN, pela brilhante fala, doutora. É importante o esclarecimento sobre esse assunto. Diante de uma temática tão hedionda, então agora abro a palavra aos colegas e autoridades que aqui presentes para discutirmos o assunto e continuar o debate. Eu vou dando a oportunidade aqui primeiro à doutora Célia, a nossa secretária de Ação Social. Fica à vontade, depois vai ficar aí à disposição, tá? Quem quiser só dar uma, tá bom? E também depois aí ao plenário quiser também dar a tua contribuição, com certeza vai estar aberto, tá bom? Obrigado. Uma boa tarde a todos os presentes. Uma boa tarde a todos os presentes. Queria agradecer ao convite do vereador Elinho, não é, que muito nos faz honrar, não é, por estarmos aqui todos unidos nessa tarde de hoje. Não é um dia comemorativo, não é? Acho que todos os órgãos, inclusive
que trabalham com essa frente, não é, de combate a essa espécie de violência não têm menor alegria em falar de números de atendimento, né? Não ficamos felizes em momento algum em dizer que atendemos a 100, 50 ou 1000 crianças. Isso é uma infelicidade. Bom seria que nenhum de nós estivéssemos hoje aqui reunidos falando sobre o abuso e a exploração sexual das nossas crianças e dos adolescentes, não é? Da nossa cidade, do nosso país e do mundo afora. Infelizmente, não é, como destacou, eu queria aqui, antes de mais nada, agradecer à doutora Ana Carla, ao Hélio, ao doutor Bruno, da 166DP, pela adesão, não é, ao Dia Nacional, vestindo a camisa que nós distribuímos. E eu queria, vereador Camus, não é, estar passando as suas mãos para que o senhor também pudesse vestir conosco essa camisa, que é muito importante, não é? Essa união de esforços. É uma rede de proteção que é necessária ser construída da nossa cidade, né? O combate não é um dia, o combate são todos os dias, né? E a todo momento. É muito triste você ouvir falar de pedofilia, quando nós ouvimos notícias, né, não só de crianças, mas nós temos casos registrados, inclusive, de bebês, ainda de berço, sendo vítimas desses monstros. Porque, apesar de ser uma doença, um distúrbio, mas o mal que eles causam, não só com a perda da vida em si, mas são cicatrizes que esses seres carregam ao longo da sua vida. Essas crianças jamais se curam desse mal. É um mal que persegue a vida inteira. Por mais que eles sejam atendidos por psicólogos, por psiquiatras, essa pessoa vai ficar marcada até a sua velhice e até a sua morte. Então, eu queria aqui passar as suas mãos, né, para que o senhor também, né, pudesse vestir conosco essa camisa. Posso? Fica à vontade. Aproveitar e falar, doutora, à mesa, aos amigos, que sou solidário nessa briga, conheço, e esse tipo de situação realmente está bem mais próximo do que a gente imagina. Muitas das vezes, a própria família fica aí com preconceito, inibida, de estar relatando, é uma coisa muito complicado. E passa despercebido, às vezes não tem esse tratamento que a doutora falou, com psicólogo, um acompanhamento mais próximo. Conheço casos de pessoas que depois realmente se tornam um monstro, porque muitos dos pedófilos vêm pelo um abuso. Ele acaba transmitindo o que aconteceu com ele para se defender daquilo que ele não conseguiu se livrar, se libertar. É uma coisa que realmente a doutora falou, persegue, e essa conscientização começa muito no lar. Nós temos que vigiar muito. Hoje mesmo eu falei sobre esse assunto, principalmente hoje a rede social, ela é um mal. A gente consegue ver cenas bárbaras de aproximação, né, de seres humanos. Isso aí é uma natureza nossa, quando se encosta, né, seres humanos adultos, cria-se um clima, um magnetismo que é natural do ser humano. E eles usam isso como arma contra os adolescentes, contra as crianças, que acabam tendo esse contato direto num período de vida que não deveria. Eu até falei isso hoje. Nós devemos tirar isso do nosso cotidiano. Felizmente, é uma coisa que entra como um câncerzinho, bem devagarzinho.
quando você menos espera, ele já corrompeu tudo e acabou, infelizmente, com lares e com vidas. Essas são minhas palavras. Queria agradecer também, não é, aqui a presença do Conselho Tutelar, dos psicólogos, representantes das secretarias, esse trabalho, não é, intersetorial e a construção de uma rede de proteção é de fundamental importância no nosso município. Sozinhos, nós não caminhamos, não é? A crise veio, não é, aí repetindo a minha fala de ontem, a crise veio para nos ensinar e para mostrarmos uns aos outros, porque quando nós estamos bem, muitas vezes a gente esquece de olhar para o lado e para trás. Então, hoje, né, o somatório de esforços dentro da competência de cada um é que vai, não é, fazer com que, quem sabe, em Angra dos Reis não seja um modelo de cidade, não é, que venha a mostrar para o nosso Brasil que é possível ter paz nos lares, que é possível ter paz na cidade, que é possível, né, amarmos uns aos outros, porque, como o Camus disse, não é, a questão da tecnologia, ela veio para nos auxiliar, mas o ser humano, infelizmente, tem utilizado, né, as redes sociais e a tecnologia para promover o mal, não é? E falando disso, inclusive falando de um jogo que se chama Baleia Azul, não é, que vem promovendo, inclusive, mortes de adolescentes pelo mundo afora. Então, os pais, de fato, têm que ficar muito atentos, né, aos seus filhos, como ressaltou a doutora Ana Carla, delegada da nossa cidade. Então, são muitos os problemas que nós temos que debater enquanto autoridades, enquanto responsáveis pela condução de uma política pública dentro da nossa cidade, enquanto pais. O Dia Nacional, não é, instituído como Dia Nacional, ele veio para chamar a atenção da sociedade, chamar essa sociedade à sua responsabilidade, porque a responsabilidade pela criança e pelo adolescente é de cada um de nós, é de cada pai, é de cada mãe, é de cada professor, diretor de escola, de cada um de nós. Se nós queremos ver um mundo melhor, nós temos que ser, né, andorinhas, que cada uma, né, faz o seu trabalho, mas que, no final, somando o esforço de todos, vai promover aquilo, né, o resultado positivo que nós todos queremos. Então, quero dizer aqui que o CREAS, ele é, né, um equipamento da assistência social que trabalha dentro da linha de violação de direitos, não só atendendo a crianças e adolescentes, mas também mulheres vítimas de violência, né, intrafamiliar, pessoas idosas, né, que são negligenciadas, que também é um outro problema, né, na nossa sociedade. Infelizmente, nós não temos a cultura, não é, ainda de valorizar o idoso, né, ao contrário de países como o Japão, que veem os seus idosos como aqueles que têm a sabedoria da vida. Não é? Eles já não têm mais a força da juventude, mas têm o poder da sabedoria. E é isso que nós deveríamos promover também dentro da nossa sociedade, aproveitar a sabedoria e o conhecimento dos nossos idosos, né? Para que nos ensinassem a ser um pouquinho melhores, né? E a dar menos tropeço pela vida. E então o CREAS, ele tem, não é, uma equipe multidisciplinar formada por assistente social e psicólogo. Nós estamos promovendo, não é, toda a revitalização da rede de serviços e bem como dos espaços físicos existentes. Nós já estamos fazendo todo esse levantamento desde janeiro, né? Eu fico feliz em estar aqui dizendo, né, que eu fui a secretária na outra gestão que implantou todos esses equipamentos e que funcionavam muito bem e que estou motivada, né, a fazê-los funcionar da mesma maneira como eles funcionavam quando fui secretária até 2009 nessa cidade. Então, os profissionais estão motivados, né, também querendo produzir esses resultados. Hoje, todos os CRAs fizeram movimentos pelos bairros, dentro da sua base territorial de atendimento, levando panfletos com faixas,
né, orientando as pessoas da nossa cidade, da importância que cada um tem no papel do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Né, agradecer aqui também muito, não é, a atuação do Conselho Tutelar, que não é um trabalho fácil. Não é? Hoje a gente sabe que a cidade ela está diferente, né, na sua composição. Nós não estávamos acostumados a vivenciar a violência que hoje Angra está, não é, vivendo. Então, a gente sabe que é difícil a atuação do Conselho, mas é importante. Então, casos de abuso e exploração sexual podem ser denunciados à delegacia, podem ser denunciados ao Conselho, podem ser denunciados ao Disque 100, ao CREAS. Todos nós estamos à disposição e juntos e unidos, né, por uma sociedade melhor. Era isso que eu queria, né, inicialmente estar colocando, vereador, para que toda a sociedade, né, entenda que existam pessoas, sim, interessadas, né, em combater e em atender para que a gente possa erradicar, né, esse mal da nossa cidade. Obrigado pelas palavras. Vou aproveitar para convidar a senhora Tânia Leopoldo Santos, do Conselho Deliberativo da IMAN. Por gentileza, venha compor a mesa aqui com a gente. E passo a palavra a quem quisesse se pronunciar. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara, sou assistente social, atuo na Pestalozzi de Angra dos Reis, Associação Pestalozzi de Angra dos Reis, e penso que esse assunto é muito relevante por 2 motivos. Primeiro, porque quando a gente trabalha com pessoa com deficiência intelectual, a gente vê que essas pessoas podem ser vítimas e fica muito mais difícil, dependendo de como essa pessoa, né, da dificuldade que tem essa pessoa, até que se descubra que está sendo vítima, é muito difícil. Né? E a gente que trabalha com as famílias, a gente procura ficar bastante atento. Cada profissional é instruído, olha, se você perceber alguma reação da pessoa, né, da criança, ou até da pessoa, porque a pessoa com deficiência intelectual tem um déficit que vai ser assim mais um complicador maior para que ela possa demonstrar também a questão até da infantilidade, enfim. Então, fica muito difícil estar percebendo se essa pessoa é ou não, está sendo ou não abusada. Então, os profissionais já estão treinados. Observe se tem algum movimento diferente, observe se tem alguma marca no corpo. Por quê? São realmente pessoas propícias ao abuso sexual. E, por outro motivo, isso eu não me envergonho de dizer, eu fui vítima de pedófilo. E, sendo vítima de pedófilo, eu sei o quanto isso é difícil. Realmente, doutora Célia, isso marca. Então, é mais um motivo para que eu possa estar aqui dizendo que o abuso e a exploração sexual, realmente, na fase da infância, marca. E a gente precisa combater. E, normalmente, o abusador está dentro da nossa casa. Mães, estejam atentos à fala dos seus filhos. Porque, quando eu me direcionei à minha mãe não acreditou. Então, fiquem atentas. Não ignore a palavra da sua filha, a palavra do seu filho. É difícil falar isso para vocês, mas eu não posso me calar. Porque quantas crianças que os pais simplesmente ignoram? Os pais
vou dizer assim, as mães não conseguem acreditar que aquele companheiro esteja abusando de sua filha ou de seu filho. Porque ama tanto a ponto de ignorar uma coisa tão importante. E a outra trama do abusador é dizer para essa criança que ninguém vai acreditar nela. Outra trama do abusador é dizer que se ela falar, vai matá-la ou vai matar a mãe. A outra trama do abusador é tentar fazer com que aquela carícia seja natural. A trama do abusador é dizer o seguinte: isso é só carinho. E pode ser o pai, pode ser o padrasto, pode ser o avô. Então, estejam atentos. Como vítima que fui, levanto a bandeira que é preciso, sim, combater e que é preciso o empenho de toda a sociedade, a começar pela família e chegar até os órgãos públicos. Tá? Então, eu gostaria de deixar minha palavra aqui de incentivo, sim, que não fique essa discussão só no dia 18 de maio, mas que fique essa discussão diariamente, em todas as instituições, todos os órgãos, para que isso seja combatido. E que outras crianças não venham ter a mesma marca que eu tive. Boa tarde. Meus parabéns fico assim lisonjeado pela tua coragem, porque tem que ter muita disposição, tem muitas pessoas que se acovardam, né? É isso mesmo. Se nós não denunciarmos e mostrarmos que a situação continua sendo feitas essas atividades, a gente não vai conseguir nunca inibir. Meus parabéns pela tua palavra. Passo aí a próxima pessoa, é o nosso conselheiro tutelar, o argentino, grande amigo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, Argentina, pelo teu desempenho na tua profissão. A gente a gente se conhece, entre aspas, há pouco tempo, mas se for botar em anos, faz bastante tempo também. Mas, como profissional, te admirei muito na tua área administrativa, lá na regional do Frade. Foi um grande desempenho na gestão do Fernando Jordão e do Tuca também. E agora no Conselho Tutelar. Sempre tenho acompanhado o teu trabalho e indicado pessoas lá que você venha atender. Meus parabéns aí, estamos juntos. Precisar do Legislativo, parceiro, sempre. Ok, obrigado, Camu. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de parabenizar o vereador Elinho, que infelizmente não pôde estar presente, ao vereador Camu também, que conduz aí o trabalho, tenho certeza que vai ser muito proveitoso, e dizer que o Conselho Tutelar, ele é parte integrante a esse atendimento dessas crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração de crianças e adolescentes daqui da nossa cidade. Dizer da importância de se denunciar, né, o abuso e a exploração sexual, dizer que existem vários meios, como a doutora Célia que colocou para a gente, através do Disque 100, CREAS, o próprio Conselho Tutelar, que é o 3365-3522, 3365-6452, que você não precisa se identificar, a denúncia pode ser anônima, que através dessa denúncia é que vai se apurar, que vai se verificar aonde pode se existir, né, esse abuso sofrido aí por essa criança ou por esse adolescente. Muitas das vezes o Conselho Tutelar ele é usado até de forma equivocada, muitas das vezes
através de um atrito de uma mãe com o pai, através do conselho tutelar, se denuncia muitas das vezes, os meus companheiros aqui, conselheiros, há de concordar comigo que, na maioria das vezes, as denúncias são infundadas e atrapalham o nosso trabalho, porque somos 5 conselheiros, né, para atender o município inteiro, inclusive ilhas, e muitas das vezes a gente fica um pouco decepcionado quando vai até essa denúncia, e aí a gente verifica que poderia estar atendendo realmente alguém que estava precisando, através de uma denúncia infundada, aí a gente perde o nosso tempo. Então, agradecer aí o espaço e dizer que o Conselho Tutelar está de portas abertas, com atendimento de 8 às 18 horas na sede, e o telefone de plantão que funciona 24 horas. Obrigado pelas palavras. Passa aí para a Mariazinha também, uma grande profissional. A gente tem também uma data juntos aí, né, Mariazinha? Sempre estou pedindo também ela. E o Conselho Tutelar, em geral, tem feito a parte dele. Eu sei que precisamos acertar muito, né? Logo vou estar marcar um bate-papo com vocês lá, para a gente poder estar alinhando algumas coisas, para que a gente possa estar trabalhando com mais rigor em cima de algumas questões, e para não perder a proximidade do e a linha do raciocínio, para saber de vocês se realmente é da ossada de vocês. Aí depois eu vou estar, Mariazinha, com a palavra. E, né, Bárbara, né? Eu até esqueci de também prestigiar você, que é uma pessoa que a gente se conhece há muito tempo também, né? Fomos membros, aí você era membro da igreja, né, junto com a minha esposa. É uma pessoa com uma visão muito ampla, e é importante ter você também aí nessa briga, tá bom? Obrigado. Mariazinha. Boa tarde a todos. Mais um dia, né, que a gente está aqui. Ontem a gente esteve juntos com algumas pessoas que compõem a mesa aqui também, a doutora Ana Cláudia, a doutora Célia. Eu gostaria de colocar para vocês que, como relator o vereador Camus, que o caso Araceli, ele aconteceu há 44 anos, mais ou menos. Ele fez uma passagem rápida de que foi uma menina abusada, violentada, né, e assassinada. Foi ela que fez a Lei 9.970, que hoje motiva a gente a fazer o combate ao abuso da criança e adolescente. Mas não existiu só Araceli, né? Na nossa sociedade, no nosso município, a gente vê várias Aracelis por aí, né? A gente vivencia isso no nosso dia a dia. Nós temos atendimentos, foi o que o meu amigo aqui falou, meu pai, ele fala que, muitas das vezes, a gente é chamado... A maioria das pessoas acreditam que o Conselho Tutelar é um órgão opressor. O Conselho Tutelar é um órgão garantidor de direitos de criança e adolescente. Porque o pai e a mãe estão brigando, quer que o conselheiro vá lá. Gente, nós somos realmente 5 conselheiros atuando no município. E, graças a Deus, hoje podemos dizer que está funcionando, porque, como a doutora Célia falou, a gente está conseguindo trabalhar em união. Nós temos as redes de atendimento que fortalecem e dão continuidade ao nosso atendimento, tanto o CREAS, quanto os CRAs, né, quanto a DEAN, que nós, na maioria das vezes, acatamos as denúncias, verificamos e fazemos os encaminhamentos para a delegacia, para o CREAS, para o Ministério Público, né, e hoje a gente está falando sobre esse combate. A gente fala muito sobre a inversão de valores, né, porque antigamente os pais saíam para trabalhar e as mães ficavam dentro de casa como educadoras e donas dos lares, tomando conta dos seus filhos. Infelizmente, hoje isso tudo mudou. As mães saem também para trabalhar e as crianças praticamente ficam ou com os irmãos mais velhos, ou com os tios, ou com os avós, porque não se tem condição. E, como foi dito ontem ricamente, quando a mãe chega cansada, né, daquela labuta que já teve o dia inteiro, ela, às vezes, nem consegue diagnosticar o que está acontecendo, de fato, com seus filhos. Né? Então, a gente pede que realmente mantenha esses olhares redobrados, que possam nos ajudar nesse tipo de conduta, que realmente, se houver qualquer tipo de desconfiança, realmente atuem, chame, para que a gente possa estar constatando ou não esse tipo de abuso. Falando também sobre benditos jogos, infelizmente,
Nós tivemos ontem 2 homicídios no nosso estado, uma criança de 5 anos e um outro de 11 anos, com balas envenenadas na porta da escola. Por favor, as mães que estão aqui, que é a maioria, coloquem para os seus filhos, não peguem doce, não peguem balas, porque as balas estão sendo envenenadas com chumbinho. Então, por favor, vocês tomem cuidado com tudo isso. Tá? O Conselho está à disposição, é um dos órgãos com a primeira porta aberta ou porta de entrada para esse tipo de violência, e para qualquer outros com crianças e adolescentes, e estamos à disposição para todo mundo, para toda a nossa comunidade, o nosso município. Boa tarde para todos. Obrigado pelas tuas palavras, e também alertar aos pais que, muitas das vezes, a criança, queira ou não, ela acha que fazer algumas coisas que alguns outros amigos estão acostumado a fazer, ou até próprio adulto, chegar em casa, contar aos pais que ficaram fazendo dever depois do horário. E a gente sabe disso, que a gente presencia. Muitas das vezes, sai a criança da escola, só chega tarde em casa. Eu fico vendo, é um absurdo. Felizmente, hoje não tem como, que na época, quando eu era garoto, né, isso tem um pouquinho tempo, né, mas não poderíamos ficar na porta da escola, ou ficar ali hoje, né, continuo morando, graças a Deus, no mesmo local, ali na Japuíba, bem próximo ao Santos Dumont, né, uma escola que me formei lá no primeiro ano. O que acontece? As crianças, não é nem adolescente, crianças de 10, 12 anos, ficam ali, saem da escola, e aí o professor não pode, a direção não pode ir lá pôr eles para casa, que hoje, infelizmente, o sistema não deixa. Antigamente, se eu falasse com a minha professora, você é feia, já era. Aquilo ali ficava de castigo, chegava em casa, tinha correção. Hoje, não. Hoje, infelizmente, pelo sistema, o aluno tem direito até, vocês sabem disso, que é fato, agride até ao professor, usa palavras de baixo escalão, e é por aí. Aí ficam lá na rua e a gente não pode fazer nada. Passa lá, vê, entendeu? Em atitudes fora do normal, né? Se drogando, muitos, né? E, infelizmente, é a questão. Nós deveríamos ver com muito carinho, né? Para a gente tentar mudar isso aí. Passar a palavra agora para uma grande amiga também de tempo, né? Amiga de briga aí comunitária, né? A Suzana. Suzana, fica à vontade, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento o vereador Camus, cumprimento todas as autoridades presentes, a doutora Célia, que é uma secretária que a gente vem falando, não por questões partidárias, até porque eu não sou ligada a nenhum partido, mas por questões de trabalho mesmo, como ela falou, eu venho na área da infância trabalhando desde 2004, me encontrei nessa área, sou professora por formação, porém, a gente começou a lutar pelos direitos da criança e adolescente em 2004, há pouco tempo, mas, a partir de 2007, eu comecei a ter um trabalho diretamente no Conselho Tutelar, e, neste trabalho, a gente passou a conhecer algumas secretarias, inclusive, na ocasião, a doutora Célia era secretária, né, de assistência social, e a rede funcionava muito bem naquele momento, até agora voltou a funcionar, e eu tive o prazer de participar de uma conferência de assistência social em 2009, e lá, tudo que o Estado iria implantar no Estado já existia em Angra dos Reis. Então, assim, a última gestão no Conselho Tutelar, eu tive essa perda, que eu sempre vim aqui nessa casa, que nos recebia com o maior carinho. Infelizmente, é lamentável, mas era em relação a vítimas de violência sexual ou vítimas de violência física, mas a gente sempre questionava esse trabalho em rede, que sem a rede, o Conselho Tutelar é uma porta de entrada, né? A gente atende vítimas de violação sexual, vítimas de violência, só que lá a gente faz as requisições de serviço. E quem trabalha, quem realmente atua para que melhore ou que, pelo menos, diminua a situação psicológica, né, e física da vítima de violência, é sim a rede, que é o CRAS, o CREAS e a rede de saúde pública.
Então, a gente sentiu uma falta de um tempo dessa parceria, dessa articulação. Graças a Deus, hoje, eu estou como suplente, mas eu estou há 3 meses no Conselho Tutelar, e, nesses 3 meses, a gente tem notado a diferença dos atendimentos, da parceria, né? Estamos sempre juntos. E peço também à casa, como não vou deixar de pedir, né? Eu sou pidona, sempre quando venho aqui, que lute também, que faça cumprir o PPA, que fala sobre o 2º Conselho em Angra dos Reis, porque não dá conta, né? Eu sei que a escassez do dinheiro, a crise é nacional, a gente não está deixando de ver. Só que um Conselho Tutelar não vai atender a demanda do município. Então, não adianta que a gente tente articular com que não vai atender nem metade dos atendimentos necessários, porque eu trouxe um valor aqui, que o ano passado nós tivemos 2.736 atendimentos na sede, fora os ofícios que vêm do Ministério Público, que também a Secretaria recebe, outras secretarias, e os ofícios que vêm do Judiciário, e as denúncias do plantão, porque o nosso plantão é 24 horas, o telefone é 3365-3522, esse funciona diariamente, cai no celular do plantonista, então não tem como não atender. E o 3365-6452, esse telefone funciona em horário comercial de segunda a sexta. Quem faz atendimento é a recepção do Conselho Tutelar, mas ela passa imediato ao conselheiro de plantão. Então, a gente precisa da casa brigando por essa situação com relação a ter outro Conselho Tutelar, para que a gente possa atender de forma mais preventiva, porque a crescente violência que está tendo no município, a gente não consegue fazer o atendimento de prevenção, levar palestra a todo o município. E acaba, assim, sendo uma situação que, às vezes, as pessoas não dão muito valor, mas, às vezes, nessa palestra tem um coleguinha ou uma criança que é abusada sexualmente. E ela pode não falar naquele momento, mas ela comentou com um coleguinha, aí acaba fazendo algumas perguntas e a gente acaba pegando essa situação de violência sexual. É lamentável, a gente sente muito pela situação, porque não só as vítimas, a família fica abalada, né? Mas a gente pede que denuncie, porque, às vezes, como foi já falado aqui, é um pai, é um tio, é um avô, é um irmão, é um vizinho, às vezes é um primo, e o padrasto, só que o padrasto fica apesar da gente achar que o padrasto é o primeiro, na estatística do Estado, ele ficou como 4º lugar, ele não ficou em primeiro, o primeiro lugar é o pai. Então, assim, lamentavelmente. Então, deve sim ouvir. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba não dando muita atenção. Ah, mãe, quero falar com você, mãe. E, por a gente estar cansado, né, já teve estresse no trabalho, o trânsito, acaba a gente... Daqui a pouco eu falo, vai tomar um banho, vai relaxar primeiro para depois ouvir. A gente pode até cair no esquecimento, mas, às vezes, ali era um sinal que ia falar alguma situação de violação de direitos, até mesmo dentro da escola. Temos casos de violação de abuso sexual dentro da escola no nosso município. E os dados, às vezes, não batem, porque, às vezes, a pessoa procura o CREAS para ajuda, porque ele tem uma confiança ali. Tem já uma assistente social que faz atendimento à família, os CRAs, e não quer ir à delegacia. Só que, assim, mesmo que não vá à delegacia, esses órgãos comunicam, porque é obrigatório comunicar aos órgãos competentes. Então, a gente, como Conselho Tutelar, mesmo que não vá à delegacia, a gente comunica ao Ministério Público. A primeira notícia é o Ministério Público. Por quê? Porque aquela pessoa que foi violentada, a gente encaminha para a rede de atendimento, que é o CREAS, né, que é a porta de entrada de atendimento, que vai ter atendimento com assistente social e psicóloga, mas precisa comunicar uma notícia de fato ao Ministério Público. Por quê? Porque, senão, quem fez aquela violação de direito, ele não é investigado, ele não é punido pelo ato dele. Então, precisa realmente procurar a delegacia, ao Ministério Público e comunicar essa notícia de fato. E o Conselho acaba fazendo essa comunicação. Só que não vai falar dos pais, não vai, né? Só vamos comunicar o fato que houve para que seja investigado, para que seja tratado esse mal. Porque pode ser hoje no vizinho, mas pode, que Deus nos livre, mas pode estar dentro da nossa casa, né? Temos filhos, temos família. E um dia, para buscar ajuda, a gente tem que saber onde buscar, o que fazer e apoiar. Então, dê ouvido. Se seu filho chegar, mãe, o pai, quero falar com você. Tira um minutinho, às vezes aquilo é de extrema importância, você está passando aquele minutinho para passar. Às vezes ele vai te pedir uma ajuda, alertar ou ajudar uma outra criança vítima de violência. Com relação ao estatuto, às vezes há um equívoco com a interpretação dele,
E muitas das vezes as pessoas acham que depois do Estatuto da Criança e Adolescente não tem mais regras, né? Os filhos podem ficar depois do horário, aí acabam sendo vítimas de violência, porque está na porta da escola, ou na praia, ou em qualquer outro local. Então, um esclarecimento: o Estatuto da Criança e Adolescente, ele foi criado, não foi para os pais não tenham regras, não dêem boas maneiras aos seus filhos. Boas maneiras vêm de casa, de berço. Corrigir seu filho não vai ser o conselho tutelar, não vai ser o judiciário que vai poder corrigir, ou a polícia. Quem tem que dar educação são pai e mãe. Então, boas maneiras vêm de casa. E a obrigação, o dever da família, da sociedade em geral, estar atento e zelar pelos direitos da criança e adolescente. Como? Não vou só à escola do meu filho quando ele está sendo chamado por fez alguma coisa de errado ou por situações de reuniões. Eu tenho que comparecer à escola. Eu sei que o dia a dia é corrido, porque eu também trabalho, sou mãe, né? Então, é extremamente corrido. Mas, mesmo que não tenha reunião de pais, você tem que estar lá vendo o rendimento do seu filho, quem é os coleguinhas da sala, o que está acontecendo dentro da escola, qual é o projeto pedagógico da escola. Se ele está na porta da escola, você tem que buscar, você tem que saber o horário que seu filho vai chegar, porque é da sua responsabilidade. Porque, se tiver qualquer situação de infração, não vai ser o conselho tutelar, a gente não atende nenhum adolescente infrator, não atende nada com relação que fosse ato infracional. Eu aproveitei para dar um esclarecimento nisso. Vai até a delegacia, vai chamar o pai e a mãe. Verdade. Então, tem que pai e mãe participar. Até porque, ali na frente da sua escola, do seu filho, pode estar um violador de direitos, um abusador. Então, por isso é importante a gente participar da vida do filho. Vai no futebol? Vou lá, vou ver, mesmo sendo adolescentes. O engano é que só criança é abusada, só menina é abusada, meninos também são abusados. Então, tem que estar um olhar atento ao seu filho, à sua família. Porque quem ama, cuida. E cuida não é só corrigir, só punir, mas sim ir lá buscar, orientar, participar da vida do filho. Então, é isso que eu tenho a dizer. Qualquer coisa, o Conselho Tutelar está funcionando na Rua Quaresma Júnior, número 105, aqui no centro, na Rua dos Fundos, que a gente fala dos fundos da Prefeitura, e no sentido da Coronel Carvalho. Lá funciona de 8h30 às 18 horas, de segunda a sexta. Finais de semana e feriados, pode contar com o telefone que funciona 24 horas, 3365-3522. Não precisa se identificar, pode também ligar para o Disque 100, para o CREAS, para a DEAN. Estamos todos à disposição da sociedade, do legislativo, de todos que quiserem denunciar. E também citar rapidinho, antes de terminar minha fala, que a nossa necessidade, a gente precisa de secretarias, do Legislativo, da DEAN, nos ajude a pedir um juiz titular. Eu sei que o judiciário são poderes separados, mas com a nossa força, com o nosso pedido, porque o judiciário criminal que julga casos de violação, de violências, não temos um juiz titular. Então, isso dificulta as sentenças, porque, coitado, ele atende aqui no município, atende no município que ele é titular, e acaba a gente demorando muito, 1 ano depois, para sair uma sentença, e acaba esse violador de direitos solto e fazendo outras violências com outras crianças, com outras vítimas, né? Então, preciso desse apoio de vocês para cobrar. E também passamos por isso, por essa dificuldade no Ministério Público. Não temos o promotor titular da Vara da Infância. Então, a cada 30 dias, muda o promotor. Não dá sequência aos processos de atendimento. Então, a gente precisa dessa ajuda. Eles trabalham brilhantemente. Não estou falando nenhum que tenha passado por pouco tempo, ou o juiz que está em atuação não tenha um bom trabalho. Mas a questão toda é porque eles não são titulares, então não dá sequência àqueles processos. Vem outra, e daqui a pouco é uma outra visão, outros processos novos, então outras prioridades. Então, a gente precisa realmente dessa cobrança para que a gente possa ter no nosso município um juiz titular da Vara Criminal e do Ministério Público da Vara da Infância, um promotor titular. Muito obrigada, tá? Meus parabéns pela fala. Realmente é complicado, porque a gente parte para um lado, e isso é um fio de meia que não tem muito, né? Não tem como a gente se apegar e estancar essa situação. Muitas das vezes acontece, o pai acha que espancar o filho é educar. E da onde vem o Conselho Tutelar, que não deixa. Eu entendo isso, concordo, porque, graças a Deus, tive a sabedoria dos meus pais para poder educar meus filhos. Participei muito, né, e, graças a Deus, o diálogo é fundamental em qualquer educação.
Porque muitas das vezes, quando você espanca, alguns pais, não estou generalizando, algumas coisas ainda acontecem, nós sabemos disso, isso é fato, né? Que acho que espancar o filho é educar. E acaba tendo esse afastamento até onde gera todo esse efeito dominó. Boas palavras. Vou passar agora a palavra para o nosso senhor Peniel Marcos. Fica à vontade. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, a plenária. Boa tarde a todos aqui presentes. Peniel é o nome do grupo. Tá, desculpa. É Marcos Henrique. Marcos Henriques é meu nome, chefe do grupo, 39º Grupo Escoteiro do Mar, Peniel. Peniel significa face de Deus. Por isso foi escolhido esse nome por um grupo de pessoas ali da igreja ao qual sou membro. A nossa irmã Tânia ali também nos ajuda muito ali com as nossas crianças. É uma pessoa que está sempre ali cooperando com a gente também. É um prazer ver a senhora aqui. Eu fico feliz de estar participando, de estar aqui com os senhores e senhoras, mas tem coisas, às vezes, que realmente nos entristece, né? Como disse os colegas aqui da mesa, esse dia não deveria ser comemorado, né, com tanto índice, né, estatisticamente falando, o número de pessoas vítimas desse tipo de violência, né? Não deveria. Nós precisamos mudar, esperamos, aproveitando aqui as palavras da nossa colega, que a educação, eu vou falar nas minhas palavras, a educação vem de casa. E se nós, com o tempo, né, quem sabe, a cultura desse país mudar um pouco, mudar essa aqui, a Lei 8.069, a ECA, ela se baseia só dar direito à criança, está errado. Estão enganados. A ECA também fala sobre deveres e obrigações. Os nossos jovens precisam cumprir, sim, deveres e obrigações. Não é só direitos, não. E essa que as autoridades policiais, que os conselhos tutelares vão no local para prejudicar papai e mamãe porque corrigiu seus filhos, dando amor para os seus filhos, está totalmente invertida. Está errado. Não é isso que as nossas autoridades nos ensinam, não é isso que o conselho tutelar presta. Não é para isso que eles vão. Eles não vão em lugar nenhum para prejudicar papai e mamãe que corrige seus filhos, com amor. Eu estou deixando bem claro, com amor. É claro, como disse o nosso nobre vereador aqui, quando um filho é espancado de uma forma bruta, aí tem a ECA aí sim para dar os direitos necessários para a nossa criança. Não é verdade? Vocês me corrijam, por favor. Mas, acima de tudo, nós temos aí os grupos escoteiros. Por uma educação não formal, queremos ajudar nossos pais. São pessoas voluntárias, adultos voluntários que trabalham, geralmente todos os sábados, 2 horas que nós tiramos, para ajudar na formação, no físico, no caráter, no social, no afetivo de nossas crianças. O grupo escoteiro está sempre pronto a ajudar. E garanto aos senhores e às senhoras que nós nos preocupamos muito com isso. E nosso grupo, por exemplo, o grupo 39, tem o grupo 12º aqui, que é no centro da cidade, o 39 é ali no Areal, temos o 27 lá na Verolme. Nós, toda vez que as crianças entram para o grupo escoteiro, os pais são informados sobre tudo isso aqui que está se passando aqui hoje. Fazemos a reunião com nossos pais, os pais das nossas crianças, e entregamos um livreto como esse, Proteção da Criança e do Adolescente. Os pais aqui aprendem de uma forma resumida, a orientação sobre como proteger e prevenir os abusos na internet, no sexo. Todos os pais das nossas crianças ganham este livreto.
E aqui explica tudo isso. Tudo que se foi falado aqui, que o Conselho Tutelar falou, que a nossa delegada falou, que a doutora Célia falou, tudo isso está aqui nesse livreto. Uma coisa fácil, em palavras simples, fácil de manusear, mas uma coisa que me chama bastante atenção nos dias de hoje, embora eu aparento ter meus 23 anos, mas graças a Deus, por isso, a gente tem que brincar assim, né, gente? Porque o importante é a espiritualidade, correto? Que o corpo físico nós sabemos que nascemos, vivemos e morremos, né, um dia, né? O dia. Mas se nós não tomarmos o cuidado e atentarmos por uma coisa que é importantíssima nos dias de hoje, às vezes vai chegar aqui uma criança aqui de 5 anos, 6 anos, dominando uma internet, um computador, um telefone desse celular melhor do que qualquer um de nós aqui. Então, se nós pais não tivermos atentos a essas coisas de hoje em dia, olhando para nossas crianças, como diz a nossa companheira aqui, indo nas escolas, se preocupando mais com nossos filhos, o que estão fazendo, se o horário dele é de 7 a meio-dia, por que 1 hora ele não está em casa? Aonde ele está, onde ela está? Que direito é esse que dá essa criança de ficar depois do horário fora de casa? Que direito é esse, menores, ficar fora de casa depois das 10 da noite? Que direito é esse que dá a menor ficar nos bares aí, nas discotecas das noites aí da vida aí? Que direito é esse que dá a essas crianças, depois das 10 da noite, ficar na rua? Eu não sei onde que está, me desculpe, senhores pais, mas eu também sou pai, criei 3 filhos, um menino e 2 meninas, graças a Deus, está aí para ajudar na nossa sociedade. Nenhum deles dá um trabalho para a sociedade. Mas eu garanto para os senhores, e não tenho vergonha de dizer, que muitas das vezes foi necessário usar o cinto, uma chinelada, e nem por causa disso o Conselho Tutelar nunca foi na minha casa. Nunca foi na minha casa para corrigir ou falar qualquer coisa, porque eu sabia, eu tinha atitude de pai. Eu tinha atitude de pai, de amor. Eu tinha amor pelos meus filhos. É por isso que eu corrigia meus filhos, sim. Era necessário, porque se eu não corrigir com amor, tem aqui 2 policiais aqui que podem informar isso com certeza. Nenhum deles, autoridade policial nenhuma, corrige nossos filhos com amor. Muitas das vezes, por questões de defender sua própria integridade física, é necessário até mesmo corrigir com a morte. Essa que é a realidade. Porque se você, pai e mãe, não consegue corrigir seu próprio filho com amor, eu não vou conseguir corrigir. Se ele não te respeita dentro de casa, ele não vai me respeitar. Lá no Grupo Escoteiro, nós ensinamos isso. Lá nós procuramos sempre falar, fundamentado no livro, nos princípios das organizações e regras da União Escoteira do Brasil e, acima de tudo, não estou aqui falando de religião, mas, acima de tudo, na Bíblia, na Palavra de Deus. É isso que nós falamos muito para nossas crianças. Nós nos preocupamos muito na forma como ele se conduz dentro do grupo ali. Nosso grupo é misto porque existe chefe mulher e chefe homem. Então, nosso grupo tem meninos e meninas. E trabalhamos de uma forma a olhar, a observar a ida e a vinda deles nas escolas, como é que está a ida e a vinda deles na família, o jeito que eles se comportam no meio dos coleguinhas ali, a gente tenta tirar daquilo ali e levar algo para os pais, conversar com os pais. Muitas das vezes, não sei, o Conselho Tutelar, se já saiu estatisticamente falando, alguma reclamação de algum jovem vinda do grupo escoteiro. Porque eu acredito que nós, nesses termos, nós ajudamos essa sociedade, né? É uma forma de formar um cidadão bonito, um cidadão belo, um cidadão que saiba respeitar o mais velho, um cidadão que saiba respeitar as moças, as mulheres nas ruas, não importa a idade que ela esteja, não é? Eu sou muito da teoria, eu sei que aqui tem, graças a Deus, eu tenho sorte que alguns grupos, quando não tem, elas buscam, mas no nosso grupo nós temos uma psicóloga e quando tem algo que precisa se conduzir de forma que a gente não saibamos como orientar, nós pegamos auxílio com a psicóloga que nós temos no nosso grupo. Nós temos também um fator também que é muito interessante, os senhores não estranhem. Se tiver professores aqui também, a senhora falou que é professora também,
porque eu honro muito o professor. Creio que a irmã Tânia também é professora, e há tempo para tudo, né, irmã Márcia? Há tempo para tudo. Se nós honrarmos os nossos professores como professores, acho que tem que partir do papai e da mamãe, titio e titia está em casa. Na escola é professor. Na escola nós precisamos honrar e ensinar nossos filhos a chamar o professor de professor. Isso não é desonra para mostrar para a nossa criancinha de 4, 5, 6 anos que é tio, fulano, não. Isso tira o poder, tira aquela força que nos traz, no nosso tempo, como o senhor mesmo lembrou, o professor era respeitado. O professor, isso é a minha metodologia, tá? No grupo escoteiro, ninguém lá é chamado de tio ou tia. Não é? Isso não significa que eu estou lhe faltando de respeito, não. É tão bonito a professora assim, honrado como professor, porque estudou tantos anos, é uma luta nesse país, estudar, se formar, e no final ir para uma escola ser chamado de tio ou tia. Não tem nada a ver. Que tipo de educação, se ela está ali para passar uma educação, né, complementar para a vida do aluno, não aquilo que vem de casa, que é a obrigação de papai e mamãe, né? Nossos filhos têm que ir educados para a escola, tem que vir de casa, né? Não é o professor nem a professora que vai ensinar. E chega lá, tem aquela continuidade como se fosse consanguíneo, né? Uma coisa de parentesco. Que tipo de respeito essa criança vai ter com o professor? É nesse meu ponto de vista. Eu bato muito nessa tecla. Eu acho que um professor tem que ser respeitado como professora, como disse o nosso nobre vereador aqui. É muito triste a gente ver uma criança, um jovem, responder aos nossos professores de forma, palavrões mais torpes, mais as coisas mais obscenas possível. De onde essas crianças tiraram? Mas vocês podem observar que o papai não esqueceu de dar um celular, muitas das vezes mais caro do que eu tenho. Essa criança vai com o celular para a escola, volta com o celular para a escola, não se sabe com quem está falando, e às vezes a escola quer impor uma disciplina para proibir o celular dentro da escola, não pode. O pai é o primeiro a implicar com a escola. Não pode. Mas por quê? Mas por que não comunicar com o filho que, após o horário escolar, eu quero que você se ligue comigo, após o escolar, etc, etc. Talvez eu esteja sendo muito implícito, mas no grupo escoteiro nós explicamos tudo isso, gente. Tá? Explicamos sim, e garanto para vocês que os pais, muitos pais, gostam, e gostam mesmo. E eu louvo a Deus, em primeiro lugar, que as nossas crianças são bastante educadas. Tem alguns probleminhas, mas graças a Deus que nós orientamos naquilo que possamos ajudar. São essas as minhas palavras, nobre vereador. Obrigado, amigo Marcos. Satisfação fazer amizade contigo. Não lhe conhecia, mas pelas tuas palavras sei que você também é um grande educador. Não só com teus filhos, também com aí o teu projeto, né, que é dos escoteiros. E falar com a nossa amiga Suzana, deixar que eu vou estar vendo com carinho, vou chamar meus pares para a gente estar estudando e levar essa proposta até o executivo, que a caneta é dele, nós somos uma equipe, e ele está lá na posição dele. Se tiver possibilidade, com certeza, veja a necessidade, eu acho isso muito importante. Acompanho vocês, apoio vocês, já apoiei o Conselho Tutelar outras vezes, e graças a Deus tem pessoas competentes igual a vocês que estão lá, além de você, o Zé Capoeira, e outros que eu não consigo nominar no momento, que me foge a memória. E falar, meu amigo Marcos, sobre um ditado bem antigo. Minha mãe falava, meu pai, me lembro até hoje, recordo, uma única vez que eu taquei pedra na casa do vizinho, que isso era normal, tinha aquelas brincadeiras de briga de escola, e um dia eu taquei a pedra na casa de um amigo. E esse amigo viu, o pai dele viu que foi eu. Ele avisou meu pai. Me lembro bem, naquela época tinha aqueles ferros de passar roupa que entrava o plugzinho atrás, que eu sou um menino também de 33 anos, igual a você, então, mas lembro daquele ferro. Meu pai me deu uma lambada com aquilo, graças a Deus. Mas a minha mãe não, minha mãe sempre foi uma boa educadora, ela me batia, eu sabia que estava apanhando. Eu falei, mãe, por que está me batendo? Não precisa você saber, eu sei por que estou te batendo. Então, é assim que funciona. A criança tem que ser corrigida, mas dentro do seu
da sua tolerância. Eu sei que a desigualdade social nossa é muito grande. Tem muita gente hoje usa, né, essa desigualdade social como educadora. Pô, caramba, eu sou um desgraçado na vida, porque quer? Porque quem quer subir de vida, trabalha. Eu também vim lá de baixo, graças a Deus, trabalhei com muita honra, consegui educar meus filhos, fui bem educado, somos de famílias simples, mas com muita sabedoria. Nem essa humildade me deixou desviar para o mau caminho. Então, muitas das vezes, pais, mães fazem isso, desvia a conduta do próprio filho, dizendo que ela é desgraçada. E quem chama de desgraça, desgraçado é. Vou passar a palavra aqui para a nossa amiga Tânia, se ela quiser falar, fica à vontade. Instituto IMA, que é o Instituto Mãos no Arado, que trabalha com criança em vulnerabilidade social, ali no Areal. A gente fica ali. E a minha palavra é que, além de nós termos todos esses setores que trabalham com criança, o Conselho Tutelar, que é muito importante, e eu reitero o pedido da minha amiga, que ela diz que precisa de mais conselheiro, e realmente a gente precisa de mais conselheiros, que só 5 é muito pequeno, realmente é muito pouco, porque a violência na nossa cidade aumentou bastante. Mas eu vejo que as nossas crianças, elas ficaram também muito abandonadas, no sentido de que, antigamente, as famílias, elas tinham, não que hoje as famílias não tenham, mas antigamente as famílias tinham princípios e as crianças eram regidas por esse princípio. E era o pai e a mãe que davam essa educação. Hoje em dia, a gente tem muitas falas para essa criança. A internet, os meios de comunicação atrapalhou essa convivência familiar, no sentido de que eles começaram a querer colocar valores dentro da casa das pessoas, a mostrar como elas poderiam se conduzir, não que eles obrigam, mas de tantos eles massificarem essa forma de viver, a família acaba colocando isso dentro da família, dentro dela. E, antigamente, a família trabalhava com o princípio. Aí, e era rígido. Aí, o que acontece hoje? Hoje, a família releva muita coisa. Então, a gente deixou de ser uma família onde era muito rígida, onde as crianças, onde era muito fechada, e aí a gente veio para essa família mais aberta, mais amiga, mais comunicativa, e jogamos aquilo tudo da família antiga fora. Inclusive, os princípios foi junto. E aí a família perdeu um pouco esse horizonte de como conduzir a sua família. Ela fica ouvindo um monte de vozes, e aí a família fica meio que perdida. E as crianças acabam indo para a escola. E aí a escola, o Conselho Tutelar e os outros órgãos assumem isso. Eu trabalho lá na escola, lá no Areal, e não sei se isso eu deveria dizer, porque eu fico até com vergonha de dizer, sou professora de ética e cidadania. Quando essas coisas a gente aprende dentro de casa. Mas olha que ponto nós chegamos. Precisa de existir um professor de ética e cidadania para ensinar os adolescentes e as crianças valores como respeito, honestidade, que isso viria de casa. Mas porque eu vejo por causa disso, essa abertura que houve. E aí a exploração sexual, ela aumentou também. E aí é algo muito pavoroso. Eu vejo lá no Instituto IMA, as crianças chegam com alguns problemas relacionados a isso. Precisa ter sempre essa fala de esses comitês, essas reuniões, aqui na Câmara, que é uma casa onde se discute todos, pelo menos a maioria dos assuntos da sociedade, tem que estar abrindo, se preocupando mais com essa exploração, com esse abuso, que vem desde que eu acho que isso existe, desde que existe ser humano. Mas, conforme a gente vai evoluindo, parece que ao invés de diminuir, aumenta. E aí a exploração sexual, nas ilhas, quando a gente foi nas ilhas e trabalhamos com o pessoal que trabalha com exploração sexual, nas ilhas a gente viu isso de crianças que vinham falar com a gente. E a gente
deixava o telefone, pedia para eles irem para o conselho tutelar, os pais, e as crianças elas ficam muito sozinhas nisso, elas ficam muito perdidas nisso. Primeiro que em casa, a mãe, assim, o pai e a família não acredita. E quando acredita, elas prendem a criança, elas tolhem a criança, e a criança fica achando que a culpa é dela, e não de quem faz isso com ela. E aí ela vai para a escola, e aí cria um outro problema dentro da escola, de indisciplina, de comportamento, e ela acaba ficando muito sozinha. Então, eu acredito que esse combate que nós, em Angra dos Reis, sempre fazemos, eu acho que é muito necessário, principalmente para as crianças sentirem que elas têm valor, que elas têm direitos, que elas têm deveres também. E aí, mas que elas têm direito, para elas se sentirem mais amparadas, para não se sentirem tão sozinhas. Então, não deveria ser só o dia 18 de maio, né, que deveria ter esse trabalho. Deveria ser feito com mais frequência. E as escolas, aqui eu não sei se alguma escola vai ouvir, deveria fazer isso também. Está constantemente fazendo essa luta. Lá na escola onde eu estou, os adolescentes, nós trabalhamos o direito da criança e os deveres dos adolescentes. Então, no mês que vem, agora, nós vamos para as ruas. Depois eu vou até lá para pegar os folhetos, que eu ia fazer isso na semana que vem. Aí a gente vai sair na rua com a minha turma e as outras do 9º ano, para a gente estar fazendo isso. Eles fizeram slogan, fizeram faixa, construíram cartazes, e só está faltando os folhetos. E a gente vai para a rua exatamente para isso, para estar alertando o pai, a mãe, as pessoas, as próprias crianças, desse perigo que elas estão correndo, desse abuso e da violência geral, né, contra todas as outras drogas que entram na vida da criança. E quando eu falo isso, eu não estou falando de droga de narcotráfico, ou fumo, essas coisas. Eu digo de todas as drogas de comportamento, de desvio de personalidade, de todas essas coisas que as crianças perderam. E aí, por causa desse novo relacionamento que a internet propõe para elas se perderam nos princípios. Elas não sabem mais, elas perderam o olhar do que é solidariedade, do que é cooperação, do que é ser tolerante. Eles perderam esses vínculos com esses valores. E aí as crianças ficam assim perdidas e não sabendo o que elas vão fazer. Então, é muito importante que nós continuemos falando sempre disto, sempre nos reunimos para fazer. Lá no IMA, a gente também trabalha assim com as crianças, embora ele seja um instituto que nasceu há uns 3 anos, vai fazer. Mas a gente sempre se preocupou, e aí a gente trabalha com essas crianças em vulnerabilidade social, principalmente por causa desses problemas. E lá a gente tem também psicólogo e uma assistente social, graças a Deus, que trabalha junto com a gente. Esse povo é importantíssimo para as instituições. E aí é isso que eu tinha que dizer, agradeço, muito obrigada, e que nós não desistamos, sempre continuemos lutando pela criança e contra esse abuso que é muito violento. Só quem sofreu é que sabe quanto fica violentada uma criança assim. Muito obrigada, e só isso. Nós que agradecemos a tua presença, a sua palavra, com certeza tem peso, faz sentido, e o caminho é esse: educação, amor e muito carinho, né, aos telespectadores que nos assistem em tuas casas, que venha tratar essa situação da pedofilia, dessa violência, né, praticamente do cotidiano. Não sei qual é a estatística, mas alguma coisa em segundos está sendo uma pessoa violentada no mundo inteiro, como diversos outros crimes que nós sabemos. Vou estar abrindo aí a palavra a alguém da plenária, quiser tirar alguma dúvida, que tem autoridades no assunto, quiserem tirar alguma dúvida, está à disposição, senão nós vamos dar encerramento. E se tem alguém aí que gostaria de fazer alguma pergunta direcionada a alguém, a doutora Célia, a Bárbara, aos conselhos tutelar, a nossa amiga. Então, fica à vontade, Bárbara. Liga ele. Tá.
Eu gostaria de pontuar algo aqui. Eu trabalho com famílias e minha especialização é com famílias. Só queria fazer uma observação. Há muitas famílias que acreditam, tá, que o fato da criança ter o direito, através do ECA, tá, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as famílias ficam intimidadas, achando que conselho tutelar é punitivo, achando que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá os direitos, e, por isso, ficam inibidas, as famílias ficam inibidas, achando que não podem contrariar as crianças. Então, fica uma observação aqui para as famílias. Quando se fala de direitos da criança e do adolescente, são os direitos que estão sendo violados, essas crianças e esses adolescentes estão sendo vítimas, porém, a família continua sendo responsável em dar limites. E quando se fala de limites, isso, quando se trata da educação, isso não é se remeter para a correção física, simplesmente, mas sim, né, a questão da correção em outras formas. Então, é importante que as famílias não se intimidem em educar os seus filhos, tá? Não fiquem com medo de dar limites. O Estatuto da Criança e do Adolescente não diz isso, que você não pode dar limites. Diz que elas têm o direito. Tem direitos que não devem ser violados. E, para isso, famílias, procurem se informar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu ensino o Estatuto da Criança e do Adolescente para os meus 2 filhos. Quando eles tentam me intimidar, eu falo, tudo bem, vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Então, é importante, tá? Famílias, conheçam o Estatuto, para que vocês não fiquem intimidados, tá? Vocês não sejam intimidados. E Conselho Tutelar não é punitivo. Ele está aqui para cooperar. E nós, assistentes sociais, estamos aqui para, sim, garantir, né, o acesso a esses direitos, mas também é direito da criança ser educada de forma realmente que deve ser, para que ele seja um bom cidadão, uma boa cidadã. A amiga Bárbara, ela foi muito precisa nessas palavras, porque, realmente, nós precisamos criar uma comitiva, uma parceria com o serviço público de uma divulgação melhor, porque o menos informado é aquele que mais brulha a lei, porque ele, infelizmente, deixa de corrigir dentro da legalidade, né, e acaba perdendo o controle. Porque, realmente, o que você falou aí é fato, já vi acontecer. Adolescente fala, rapaz, vem cá, bota a mão em mim, quero ver, duvido. Sabe? E se autoprotegendo de uma lei que, na verdade, é para outra situação. É para evitar o espancamento, não a correção. Né? Isso é até uma... Né, nós todos cremos em Deus, então sabemos que nós somos pecadores, cada um de nós nascemos com um DNA de tudo que é ruim. Uns conseguem evoluir, outros, graças a Deus, estão aqui. Os que conseguiram evoluir, muitas das vezes, estão aí, ó, em cárcere. Por quê? Porque, infelizmente, não tiveram um bom educador que deixou ele fruir esse mal que vem com o ser humano. Todos nós sabemos disso. Né? Essas são minhas palavras e vou fazer os últimos agradecimentos que eu posso. Tem alguém mais que quer? O bate-papo está muito gostoso, isso é importante, né? Essa integração entre o legislativo, o poder público, né? E o órgão civil aí, que é o povo que está aqui nos ouvindo e tem a voz aí. Alguém mais? Oi? Considerações finais. Quer dar uma... Pode ficar à vontade, a casa é sua. Hoje é até meia-noite, estamos aqui para trabalhar, fica tranquilo. Quero aproveitar aqui a oportunidade de fazer minhas considerações finais, agradecer aqui a doutora Célia
por essa parceria que eu já conhecia através da Suzana, que teve a honra de trabalhar com a senhora na gestão passada, né, enquanto secretária, e agradecer em público que a senhora não mede esforços aí para atender o conselho, a gente sabe das dificuldades, mas a gente não tem dúvida quanto a sua ajuda, entendeu? A sua dedicação quanto ao conselho. Também dizer a delegada, a nossa delegada Ana Carla, né, que não conhecia pessoalmente, até tinha uma imagem até distorcida, entendeu, Camu? Pegar uma... Ela é simpática assim, mas é braba pra caramba, cuidado. É isso. É exatamente, Camu, que eu ia falar. A imagem que eu tinha dela era diferente, né? Que a gente conhece o trabalho e também queria parabenizá-la pela palestra aí, pelas suas falas, entendeu? E pelo trabalho dedicado aí às pessoas que vão até lá e que necessitam, né, do atendimento. E aproveitar, Camu, no início você falou sobre a minha pessoa, também gostaria aqui de deixar registrado, quanto à sua atuação, a gente teve o prazer de trabalharmos juntos na gestão do Fernando, você também na regional, né? A gente não era muito amigo, mas também a gente tinha uma parceria, né? Sempre junto. E dizer que eu não tenho dúvida quanto o seu trabalho quanto legislador, sei que você vai deixar sua marca, porque acompanho o seu trabalho, já sei de algumas situações que você já encaminhou, já fez para facilitar a vida aí do cidadão angrense, e não tenho dúvida que até o final do seu mandato você vai deixar sua marca aí, vai deixar o seu trabalho, né, para facilitar a qualidade de vida dos nossos cidadãos aí de Angra. Muito obrigado, tá? Fica até complicado, que é uma troca de gentileza muito boa e a gente vai ficar aí a noite toda, mas você é um camarada legal, vou finalizar aí, estou à disposição sempre. Obrigado mesmo pelas palavras. E eu também sou suspeito de falar da doutora Célia, uma pessoa de tão grande dedicação. Pessoal, essa mulher é falando dela, estou falando de todas as mulheres, né? Mas ela é um exemplo de simplicidade, de competência, de, sabe, humanismo. Essa mulher, eu tiro o chapéu para ela, porque, sabe, na posição dela, é uma coisa assim legal. Ela faz o que faz pelo próximo, com amor. É assim que tem que ser. Pessoas igual a você, doutora. Eu, quando comecei, lá atrás, bem pequeno, eu tive um conselho, e esse conselho que sirva. Desculpa. Se espelhe em alguém melhor do que você. Mas não tenha ambição de tomar o que é dele, mas seja melhor do que ele. Queria aqui parabenizar o vereador Camu pela boa condução dos trabalhos, agradecer aos demais colegas, foi muito enriquecedora a fala de cada um, a participação da plenária, né, daqueles que estão nos ouvindo, a presença marcante da doutora Ana Carla, não é, que tem se mostrado uma grande parceira da nossa cidade, né, de todos os órgãos, porque eu acho que se todos tivessem a boa vontade de resolver, né, os problemas, muitas das coisas, né, que ainda hoje nos queixamos já não existiriam mais enquanto problemas na nossa sociedade. Eu acho que é de pessoas de boa vontade, né, e trabalhadoras que a nossa sociedade realmente precisa. E falando da continuidade do combate que a Tânia ressaltou, hoje mesmo na Praça do Papão, junto com a minha equipe, nós já conversamos a respeito disso, né, para que a gente possa dar continuidade. Isso não é apenas um dia em que se dá o combate, mas todos os dias. Então, nós já alinhavamos a continuidade disso, né, voltando, né, a nossa presença para as escolas municipais, né, não só da pertencentes à prefeitura, mas as do Estado e também as particulares, porque esse mal ele não existe apenas nos lares das pessoas vulneráveis, né, das pessoas carentes, isso perpassa por todos os lares e de todas as classes sociais. Então, é um problema muito sério, é um problema muito grave,
e que nós, efetivamente, temos que estabelecer de uma maneira permanente esse trabalho na nossa cidade. E aqui foi uma grande oportunidade, assim como ontem também, capitaneado, né, pelo vereador Flavinho, houve uma audiência pública voltada também para esse tema. É muito importante essa casa se fazer parceira e presente na solução desses problemas. É uma discussão, como, né, nós firmamos aqui, de toda a sociedade. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada pelas palavras, né, carinhosas. Né, quero dizer que eu faço, de fato, com muito amor e carinho. Né, até confesso que, quando deixei a secretaria em dezembro de 2009, chorei muito, porque a assistência virou uma paixão. É minha profissão, eu sou advogada pública dessa casa, mas abracei as causas da família com muito amor e carinho. É isso que eu queria dizer. Obrigado, doutor. Obrigado. Nada mais do aqui. Oh, desculpa. Fica à vontade. Eu quero agradecer ao nobre vereador, ao Elinho, nosso também, que fez o convite, agradecer a plenária, a mesa, e informar aos senhores e senhoras que o grupo, 39º Grupo de Escoteiro, está ali na rua São João Batista, 140, ali no Areal. Fazemos as nossas atividades ali no Brizolão, e a nossa sede fica ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali, Pastor Eli Pimenta. E estamos, graças a Deus, também aí fazendo as nossas atividades no Colégio Naval, comandante Fabrício, que nos prestigiou esse ano de fazermos as nossas atividades de escoteiro no Colégio Naval. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Então, estamos à disposição dos senhores e senhoras, agradecemos essa oportunidade. Então, quero agradecer aqui, né, por fim, a presença da senhora Silvana Carreira, que veio representar o secretário Jairo da Defesa Civil, né, a senhora Marice Rodrigues, psicóloga da Pestalozzi, a senhora Alana Calado, coordenadora de assistência social de apoio à família, representando a secretária de Educação, Estela Salomão, a senhora Sara de Andrade, também psicóloga da Pestalozzi, e a senhora Rose dos Reis Luiz, da Subsecretaria de Jacuecanga. Se eu estou errado, me perdoa. E agradecer também aos assessores do Elinho, né, pela colaboração, ao nosso vereador, por essa audiência hoje, e também a minha equipe ali, né, que esses eu consigo nominar, que é a Marta, a Maura, a Nayane, e outros, a Naná, e outros já foram executar seus trabalhos. Tá? E agradecer, por último, aqui ao Elinho pela iniciativa, parabenizar ele pelo trabalho, pela lei que ele criou, que aqui está, as regras são muitas, então é bem complicado. Depois, quem quiser pegar a cópia, vai saber do direito aqui sobre essa lei municipal, está à disposição no site do Elinho, né? E, mais uma vez, primeiro, agradecer a Deus e a todos vocês, os telespectadores em casa. A minha mãe, que deve estar me assistindo, mãe, te amo, tá? É uma grande mãe. Tá? Obrigado pela presença de todos. Até a próxima.